O Rei das Maldições acabou de despertar em toda a sua glória maligna. Ryomen Sukuna assume o controle do jovem Itadori, abre os braços e dá uma olhada ao redor pro telhado da escola e abre a boca para anunciar que a Era do Terror voltou. A energia amaldiçoada transborda dele com uma tsunami de puro desespero, mas as palavras simplesmente morrem na garganta dele. Pela primeira vez em 1000 anos, o grande e temido Sukuna fica completamente em silêncio, olhando para aquele Itadori com um olhar frio, letal, carregado de 60 anos de pura carnificina. O todo-poderoso Rei das Maldições recua sem dizer uma única palavra. A pressão no ar é tão bizarra, tão densa, e exala uma aura tão opressiva que o ser mais arrogante de todo o universo Jujutsu não ousa dar um mísero passo para frente. O instinto de sobrevivência milenar do Sukuna grita que ele vai ser obliterado da existência ali mesmo. Mas como diabos a gente chegou nesse nível de apelação logo no primeiro episódio da história? Quem é esse Itadori roubado, de cicatrizes no rosto? E por que ele botou o Sukuna no chinelo só na base do olhar? Para entender esse nível de absurdo e essa quebra total de poder, precisamos analisar uma linha do tempo alternativa bem específica e sombria. Imagina que essa versão do Itadori de módulo passou os últimos 60 anos da vida dele completamente sozinho, caminhando por um mundo devastado, caçando maldições de grau especial e lutando em uma guerra sem fim. Não muito diferente do mangá original, mas ele viu o Gojo ser selado, viu o Megumi perder a alma, viu a Nobara ir de base e viu o mundo Jujutsu desmoronar até não sobrar mais nada além de cinzas e dor. Ele fez incontáveis votos vinculativos e sacrificou tudo o que ele tinha para ser enviado de volta no tempo. Mas ele não voltou para dar uma de herói. Ele voltou especificamente para encontrar a si mesmo, uma versão mais jovem, mais fraca, mas completamente inabalável, e treiná-lo. O Yuji de módulo chega ao passado com todas as suas memórias de combate e habilidades monstruosas totalmente intactas. Nós estamos falando das técnicas marciais de porradaria, do domínio absoluto do Kokusen e da expansão de domínio, que ele levou técnicas para masterizar no puro sofrimento. Ele é a versão mais refinada e apelona de Yuji Itadori, e o seu objetivo não é lutar todas as batalhas, mas sim garantir que o jovem Yuji nunca tenha que lutar contra o destino completamente sozinho de novo. Nossa história começa quando o velho Yuji acorda na sala de aula, sentindo aquele cheiro nostálgico de corredores escolares, cera para pisos e comida da cantina. Ele olha para o relógio na parede e percebe que chegou com uma folga perfeita muito antes do jovem Itadori comer o dedo de Sukuna e antes de qualquer encontro dar ruim com o Megumi Fushiguro. Chegar do nada no meio do pátio e falar que é um viajante do tempo, estilo Exterminador do Futuro, seria uma péssima ideia. O instinto do jovem Itadori seria rir da cara dele e achar que é pegadinha, entrar em pânico ou, conhecendo o moleque, acabar comendo alguma coisa suspeita no nervosismo. Então o Yuji de módulo faz algo mais tático. Ele falsifica uns documentos e se matricula na mesma escola usando um nome falso, agindo como um aluno transferido, meio repetente, sabe? Ele mantém a sua energia amaldiçoada colossal completamente suprimida e trancada a 7 chaves, o que para um homem do nível dele é a mesma coisa que um bodybuilder profissional tentar esconder do mundo inteiro o fato que ele tem um shape trincadaço. Tenta não se emocionar muito com o lance de carga, porque é muito perigoso. A primeira interação real entre os dois rola durante o clássico evento esportivo da escola, na frente de um bando de NPC. O jovem pega a bola de arremesso de peso e, casualmente, usando zero energia amaldiçoada, arremessa o negócio de metal tão longe que quase destrói a trave do gol do outro lado da quadra, deixando todo o campo e os professores em absoluto silêncio, em choque. Após o ocorrido, quando todo mundo ainda tá com o queixo no chão, o Yuji de módulo só tava ali farmando aura meio sem querer, se aproxima de Finin com a maior cara de paisagem do mundo e fala que aquele arremesso foi completamente desleixado. Ele explica com uma frieza absurda que o garoto conseguia jogar a bola mais 30 metros pra frente se ele tivesse tido a decência de girar os quadris e distribuir o peso corretamente. O moleque, com aquela inocência pura que a gente já conhece, não fica nem um pouco na defensiva e não tenta bancar o orgulhoso. Ele simplesmente brilha os olhos e pede pro aluno novo esquisitão mostrar como é que se faz. E assim, de forma totalmente despretensiosa, o treinamento clandestino começa no fim da tarde, focando estritamente no básico do básico. Eles treinam postura correta, técnicas de respiração e os fundamentos absolutos do jogo de perna. A parada mais roubada e desbalanceada de treinar a si mesmo é que o Yuji de módulo sabe milimetricamente como funciona o corpo do jovem Yuji. Ele conhece as fraquezas musculares antes mesmo que elas se manifestem no meio de um combate real. E ele sabe exatamente quais atalhos a memória muscular dele aceita e quais vícios de luta precisam ser arrancados da marra. Em apenas 2 semanas de muito suor, o jovem Yuji já estava se movendo de uma forma completamente diferente. Ele estava muito mais rápido, muito mais deliberado nos golpes, desperdiçando menos energia bruta e entregando muito mais poder controlado e letal. O moleque tá farmando uma aura tão absurda em pouco tempo
que até os professores percebem que o Yuji virou uma máquina. Muito diferente de quem não é inscrito no canal, né? Então já dá like, hype esse vídeo e se inscreve no canal agora mesmo pra parar de ser frango. Chega finalmente o fatídico dia em que o Megumi aparece na escola procurando o objeto amaldiçoado e aquela maldição bizarra invade a escola pra devorar os alunos. Aí eu vou pedir pra você colocar os cortes da cena original lá. A maldição entra lá na escola e pega os amigos do Yuji e pá. Não vai dar tempo! Itadori! Eu tenho certeza! É isso, voa! O Yuji de módulo observa tudo escondido nas sombras, mas ele não interfere na luta em nenhum momento. Ele precisa que o garoto sinta perigo real correndo nas veias. Tome a decisão mais difícil da vida dele e estenda a mão pro dedo de Sukuna por conta própria, porque o destino exige esse primeiro passo. Então chegamos naquele clímax absurdo que abriu esse vídeo, onde o garoto engole o dedo, o Sukuna desperta cheio de marra e é imediatamente humilhado e silenciado pelo Yuji do futuro, o encarando do outro lado do terraço. Com o rei das maldições pianinho e sem coragem de dar um pio, o garoto retoma o controle do corpo, pisca confuso, olha pro seu eu mais velho e pergunta o que diabos aconteceu ali. Ao longo de várias noites na quadra de basquete da escola, sentados no escuro, o Yuji de módulo conta toda a verdade nua e crua. Ele narra a história brutal, sem suavizar absolutamente nada para proteger os sentimentos do moleque. Ele explica a linha do tempo com detalhes doentios, o desastre completo do incidente de Shibuya, o jogo do abate, a crueldade do Mahito e cada morte de aliado que foi de base de forma traumatizante, incluindo a perda da Nobara, que no universo dele foi definitiva, do Nanami, do Junpei. O peso do mundo inteiro cai nas costas do garoto de forma tão intensa e repentina que qualquer um enlouqueceria, mas o jovem Itadori não derrama uma lágrima e não entra em desespero. Ele apenas levanta com sangue nos olhos e pede, com a voz firme, para que o velho ensine absolutamente tudo o que sabe, e é nesse exato segundo que o verdadeiro treinamento sanguinário e impiedoso começa de verdade. O Yuji de módulo não pega leve e pressiona a mente do moleque ao extremo para ele entender como manipular a energia amaldiçoada sem depender do talento inato. Ele exige que o mano pare de tentar adicionar energia amaldiçoada ao soco como se fosse uma luva extra, usando a metáfora de que ele precisa parar de tentar encher um copo d'água porque ele mesmo já é a própria água fluindo. Quando o Satoru Gojo finalmente chega na história para resolver o problema do receptáculo e leva o garoto pro colégio Jujutsu de Tóquio, o Yuji de módulo segue no stealth e simplesmente aparece caminhando tranquilamente no pátio do colégio. Quando os 6 olhos do feiticeiro mais poderoso vivo pousam no velho e todo o poderoso Gojo fica completamente imóvel e chega a crachar a cabeça dele, o que ele vê diante de si simplesmente não é fisicamente possível pelas leis do mundo Jujutsu. A assinatura de energia é extremamente idêntica à do jovem Itadori, mas é tão absurdamente densa, tão perfeitamente refinada e dominada, sem vazar um pingo sequer, que o Gojo genuinamente não consegue calcular o limite de força do cara. O Gojo acha esse enigma fascinante, dá aquele sorriso debochado e os dois monstros passam a treinar o jovem Yuji juntos. O Gojo ensina o lado conceitual de forma caótica e a mecânica complexa da expansão de domínio com aquele jeito piadista e descontraído dele. O Yuji de módulo entra rasgando com a força física, demonstrando na própria pele ensanguentada como é o impacto destrutivo do Kokusen quando acerta um alvo em cheio. Sendo literalmente esmagado todos os dias por esses dois tanques de guerra impiedosos, o jovem Yuji ultrapassa qualquer limite humano e consegue disparar o seu primeiro Kokusen com maestria e inacreditáveis 2 meses de treinamento puro. Mas o relógio do destino não para de girar, e o terrível incidente de Shibuya bate na porta do dia 31 de outubro. A escala do desastre é gigantesca, com milhares de humanos presos na cortina e maldições brotando do chão. Yuji de módulo já sabia tudo o que ia acontecer, lembrava cada erro tático, civil morto e advertiu Gojo diretamente há meses sobre todos os detalhes minuciosos do plano de Kenjaku, incluindo o momento exato em que o reino da prisão seria ativado. Gojo ouviu o aviso e estava incrivelmente mais alerta e mortal do que jamais estivera na obra original. Tentaram o impedir, mas ele foi mesmo assim. Eu preciso me provar, ele disse. E a verdade brutal e inescapável é que o Kenjaku é um gênio secular, uma entidade parasita que vem planejando essa noite específica há vidas inteiras. Às 21 horas e 26 minutos, o inevitável acontece nas profundezas da estação de metrô. O cubo se abre, o rosto de Geto paralisa o Gojo, o feitiço ativa e Satoru Gojo é selado, sumindo completamente do mapa. O jovem Yuji, lutando na superfície, sente a presença imensa e protetora do mais forte sumir de uma vez e o paralisa no meio do caos. Na linha do tempo original, foi exatamente aqui que tudo foi pro ralo, deixando os feiticeiros em desespero absoluto. Mas dessa vez, a
voz fria e inabalável do Yuji de módulo ressoa claramente pela mente dele, mandando o garoto continuar avançando, pois eles derramaram sangue no treinamento justamente para se manterem de pé no cenário onde Gojo não existisse. O jovem Yuji expira, limpa o suor e continua andando como um verdadeiro caçador. O velho assume sua parte no campo de batalha para limpar o mapa e encontra Nanami na beira da morte e exausto. O velho Itadori destrói os humanos transfigurados do Mahito num massacre tão rápido e unilateral que mal se pode chamar de luta, limpando o caminho e mandando Nanami ir embora dali para sobreviver e cuidar dos ferimentos. O jovem Yuji encontra Choso e dessa vez é ele quem lança a braba e diz diretamente que ele sabe tudo e que Choso é na verdade seu irmão mais velho. A trava mental se quebra violentamente na mente de Choso. Memórias inexistentes inundam o cérebro dele. A luta terminou na mesma hora e o moleque diz com um sorriso de canto que alguém muito importante pediu para ele avisar isso dessa vez antes que a tragédia acontecesse. Então, finalmente, chegamos no chefão final da noite. O Kenjaku achava que tinha limpado o jogo e vencido a guerra após selar Gojo. O cérebro milenar já estava numa posição de conforto e controle absoluto, indo na cara da sociedade Jujutsu. Mas a grande e aterradora surpresa que ele encontra caminhando pela fumaça são o jovem Yuji e o Yuji de módulo, caminhando lado a lado pela primeira vez na frente do inimigo. O vilão roubador de corpos olha para eles, recalcula cada variável da sua vida imortal e sente a espinha gelar ao notar a ausência total e absoluta de energia desperdiçada na postura de combate do velho Itadori. A arquitetura de 1000 anos de todo o plano dele dependia única e exclusivamente do Itadori chegar lá no fundo da estação tarde demais, com a mente fraturada, o corpo quebrado, um pouco fraco e totalmente sozinho, pronto para ser manipulado. Não sobrou absolutamente nada pro Betinho. O espancamento duplo que segue é a coisa mais humilhante da história, com os dois Itadores batendo em perfeita sincronia. Kenjaku cai estirado no chão, derrotado de forma humilhante. Pela primeira vez em qualquer variação de linha temporal, os dois feiticeiros saem do incidente de Shibuya sem precisar contar os seus mortos ou chorar por aliados caídos. O desespero sufocante que pairava sobre o Japão acabou ali mesmo. O reino da prisão permanece como um cubo bizarro e imóvel, com o feiticeiro mais forte do planeta trancado lá, num limbo de tempo congelado. Mas o jovem Itadori não abaixa a cabeça nem por um milissegundo. Ele encara o reino da prisão com determinação pura e avisa pro seu eu mais velho, com a maior convicção do mundo, que eles irão encontrar alguma maneira de tirar Gojo de lá, custe o que custar. O ritmo frenético de sobrevivência e apocalipse passa, e o treinamento bruto de antes continua de uma forma muito mais deliberada, teórica e tranquila. O Yuji de módulo senta no chão da escola, numa tarde ensolarada, e avisa que logo as regras do universo vão cobrar o preço. E ele vai ser forçado a voltar para onde quer que ele tenha vindo. Mas o velho solta um sorriso sincero e diz que o medo que assombrou o peito dele por 60 anos finalmente sumiu, pois ele sabe no fundo da alma que o garoto vai ficar perfeitamente bem sem ele. E ele tem toda a razão do mundo. A verdade, a versão de Yuji Itadori que ele deixa para trás nessa linha do tempo se tornou completamente e absolutamente indestrutível por dentro. Ele tem as técnicas de combate avançadas totalmente sob controle, a taxa de acerto do Kokusen afinada com uma lâmina letal e as amizades vivas e intactas ao seu lado, substituindo as perdas e o luto eterno por uma missão genuína e heróica de resgate. Quando o Yuji de módulo finalmente desaparece em silêncio, levado pelos ventos do tempo, o jovem Yuji fica sozinho sob a luz da manhã, olhando para seus próprios punhos fechados. Ele não sente mais o peso de uma maldição, mas sim o calor de uma promessa. Se você chegou até aqui, comenta aí se você tem alguma ideia de como tirar o Gojo do reino da prisão nessa linha do tempo. Valeu, fui!